Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então uma moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, como já dizia no início, o 29º domingo do tempo comum, e nós vamos nos aproximando então do final deste tempo litúrgico, que é o tempo comum. Logo em breve, nós entraremos aí no tempo do advento, a preparação para o Natal do Senhor. E o tempo comum, por meio da liturgia da palavra, que nós vamos celebrando a cada dia, a cada domingo, nos dá a oportunidade de encontrarmos com a missão de Jesus. Jesus que assume a sua missão e vai realizando esta tua missão até a sua volta para junto do Pai. Mas é interessante que na missão assumida por Jesus, ele também vai preparando os seus discípulos. E nesta preparação, os discípulos acompanhando Jesus em várias situações, eles também foram percebendo as dificuldades que existem na missão. E também tiveram uma graça de compreender que é necessário, mesmo diante dos desafios, fazer o reino de Deus acontecer. Mas hoje, de modo especial, na liturgia da palavra, muito mais do que conhecermos a missão de Jesus, a essência de todas as leituras que foram proclamadas, nos ajuda a compreender a soberania de Deus. Então, se nós fôssemos tirar uma temática para a liturgia da palavra de hoje, a soberania de Deus. As leituras nos ajudam a compreender o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Ele que é o Senhor da história, Ele que nos criou à sua imagem e semelhança, este Deus que está acima de todas as coisas. E como o próprio profeta Isaías disse na primeira leitura, não existe outro Deus além deste Deus. Ele é o Senhor, o único Senhor, e não há outro, diz para nós o profeta Isaías. Então, quando nós olhamos para essa soberania de Deus, nós também compreendemos que este Deus que está acima de todas as coisas, é um Deus que não abandona o seu povo, que cumpre a cada momento a sua aliança com este povo. E este Deus que está acima de todas as coisas, que é soberano, é um Deus que usa de caminhos para salvar, que nós seres humanos desconhecemos. E isto fica tão claro para nós na primeira leitura, que Deus usou de uma pessoa pagã para libertar o seu povo do exílio, da escravidão. Então nós escutamos que Deus ungiu Ciro,
E Ciro era o imperador de Persas, mas ele não acreditava em Deus. Ele não professava a sua fé em Deus. E Deus usa justamente de uma pessoa pagã, unge essa pessoa para fazer com que o seu povo fosse libertado. Na nossa visão humana, talvez seria impossível compreender isso, porque na nossa visão humana nós corremos o risco de pensar assim: Deus vai usar de alguém que acredita nele, que professa a sua fé nele. Mas é o contrário. Ele usa justamente de uma pessoa que não professa a sua fé, uma pessoa pagã, e unge Ciro. E ungido significa aquele que vai libertar, aquele que vai salvar. Por isso que Messias significa ungido, aquele que veio para salvar. Padre, mas o que então esta leitura quer dizer para nós, de uma pessoa pagã ungida e libertou o povo? Meus amados irmãos e irmãs, isso aqui é um tapa de luva para nós, porque nós corremos o risco muitas vezes em acharmos que as pessoas que não professam a fé em Deus, que não estão na igreja todos os domingos, que não conhecem a palavra, que não participam da Eucaristia, nós achamos que essas pessoas não existem salvação para elas, ou até mesmo que essas pessoas são ruins. E quantas pessoas aí na nossa convivência que não professam a fé, mas que fazem coisas boas, que favorecem a solidariedade, que favorecem a paz. E isso é um grande perigo para nós e uma reflexão profunda para nós, porque corremos o risco, nós que estamos dentro da igreja todos os domingos, nós que conhecemos a palavra, nós que participamos da Eucaristia, podemos muitas vezes não realizar o bem. Então aqui nós compreendemos, além da soberania de Deus, o lugar que Ele ocupa, este Deus que veio para salvar todos, que não escolhe quem salvar. Mas também quando nós olhamos para a postura de Ciro, que não acreditava, mas tornou canal da graça de Deus, nós precisamos refletir também a nossa caminhada enquanto cristãos. De nada adianta a nossa fé, de nada adianta o conhecimento da palavra, de nada adianta a participação da Eucaristia, se lá fora no dia a dia nós não vivemos conforme o desejo de Deus para nós. E aí é por isso que na segunda leitura, esta carta que Paulo escreve à comunidade de Tessalônica, Paulo louva a Deus, porque aquela comunidade, aquele povo de Tessalônica, não recebeu somente o Evangelho em forma de palavras, mas eles viviam o Evangelho na prática. E é interessante que Paulo fica entusiasmado, a ponto de dizer: caríssimos irmãos, que gratificante para mim, de ver que vocês não receberam apenas o Evangelho em palavra, mas vocês estão vivendo o Evangelho com a própria vida. E isso é motivo de louvor e gratidão, porque muito mais do que conhecer o Evangelho pregado, muito mais do que fazer a experiência com Cristo ressuscitado, vocês estão vivendo na prática esta experiência, conduzidos pelo Espírito Santo, como diz Paulo. E aqui podemos fazer uma pausa e uma pergunta a nós: como que está a minha experiência lá fora? E é interessante que os evangelhos desses últimos dias têm batido muito nesta tecla. Muito mais do que professar a fé, muito mais do que estar aqui dentro. Como que eu vivo a minha fé lá fora? É aí que está o questionamento do cristão. A fé não se resume em palavras somente. Outra passagem da Escritura vai dizer para nós assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Então não basta simplesmente dizer que conhecemos a Deus. Não basta simplesmente erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, Senhor, nós reconhecemos a sua grandeza, o seu senhorio, a sua soberania. É necessário viver isso com a vida, com uma atitude. E muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, muitas pessoas que não vivem a experiência que nós vivemos, dão um show em nós lá fora. E muitas vezes apontamos o dedo e julgamos ainda: porque fulano não acredita em Deus. Mas o comportamento é muito melhor do que nós que acreditamos. O testemunho muitas vezes é mais bonito do que o nosso testemunho. É o que aconteceu com Ciro. E aí, quando nós chegamos no Evangelho, então, nós encontramos a experiência de Jesus com os fariseus. Os fariseus que a todo tempo buscavam uma forma de pegar Jesus em contradição. Armavam ciladas a todo tempo para ver se Jesus iria contradizer aquilo que ele pregava. E desta vez não foi diferente no Evangelho de hoje. Alguns discípulos fariseus, com alguns do partido de Herodes, foram até Jesus e armaram uma pergunta muito maliciosa. E é interessante que eles são muito espertos. Primeiro, Tiago, eles chegaram perto de Jesus e elogiaram Jesus. Sabemos que és verdadeiro. Nós sabemos que o Senhor não julga pelas aparências. Nós sabemos que o Senhor prega o Evangelho, ensina o Evangelho do Reino. Mas nós temos uma pergunta para te fazer. Então, primeiro é o elogio. E depois, então, a pergunta maliciosa aparece. Diga para nós, Jesus, é lícito ou não pagar imposto a César? César era o imperador da época. E aí, meus amados irmãos e irmãs, podemos dizer na nossa linguagem, Jesus se encontrava ali numa saia justa. Porque se ele dissesse que sim, ele estaria apoiando o poder dominador daquela época, que escravizava, que oprimia umas pessoas, que queriam que as pessoas se prostrassem diante de César e o adorassem no lugar de Deus. Então, se ele dissesse que sim, ele seria contraditório àquilo que ele pregava. Mas se Jesus também dissesse que não, seria pior ainda. Porque em outra passagem da Escritura ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para dar sentido à lei. E se ele fala que não, então ele iria contra a lei. Porque era a lei pagar imposto, pagar tributo a César. Claro que o imposto justo naquela época também era cobrado, e um imposto muito injusto. Mas Jesus percebe a armadilha a ponto de dizer a eles: hipócritas, por que essa pergunta, por que essa armadilha? E ele então pede uma moeda e diz: qual é a figura que está aqui na moeda? Eles responderam: a figura de César. E a inscrição também é de César. E Jesus então responde: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que isto quer dizer, Padre Edson? Primeiramente, até na nossa conjuntura social, moral e civil, nós somos cidadãos, independente da nossa experiência com Deus, independente da experiência com o seu amor, como bons cidadãos, nós precisamos pagar impostos, não é verdade? Até a própria igreja tem CNPJ, então é necessário cumprir a lei. Mas quando Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é muito mais além do que isso. Primeiro, compreender que pela lei deveria pagar, mas depois compreender também que César não ocupava o lugar de Deus. Porque muito mais do que pagar imposto a César, eles queriam que as pessoas se dobrassem de joelho diante de César, como já disse, e colocassem o imperador no lugar de Deus.
E aqui nós compreendemos a essência da liturgia sobre a soberania. Independente das leis, independente do imperador, independente do poder, do dinheiro, Deus está acima de todas as coisas. E é a Ele que nós devemos elevar o nosso louvor e a nossa adoração. Porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. As vidas pertencem a Ele. E naquele tempo, até as vidas das pessoas pertenciam ao imperador. Então, dar a César é pagar o imposto. Mas aquilo que é de Deus, que eram as pessoas, a adoração, deveria ser voltada para Deus. E aqui então, de alguma forma, Jesus responde essa pergunta maliciosa. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, encerrando esta reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta para nós nesta noite. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? E esta pergunta é muito perigosa, porque em muitos momentos nós estamos colocando tantas coisas no lugar de Deus. O dinheiro, o poder, os bens materiais. O padre dizia na semana passada, e hoje eu vou repetir, parece que o coronavírus só tem na igreja. Nas praias, nos barzinhos, nos postos pela madrugada, não tem coronavírus. Qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? Na igreja eu não vou porque tenho medo, mas o feriado em Guriri bombou, velho. Em Conceição da Barra bombou. Teve gente que nem celebrou o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso Brasil. Qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? A quem nós estamos elevando o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração? Diante de que deuses nós estamos nos prostrando? Que possamos rezar isso no nosso coração. E vamos compreender uma coisa. Na organização da nossa vida, nos projetos da nossa vida, até na nossa missão, nos dons que Deus confiou a nós, se o nosso humano passar na frente e Deus não estiver na frente, a vaca vai para o brejo. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ocupar o primeiro lugar. Na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, Ele está acima de todas as coisas. E é por isso que eu convido você neste momento, enquanto nós vamos refletindo esses questionamentos, a escutar um trecho desta canção, que nos ajuda a compreender qual o lugar que Deus deve ocupar em nossas vidas. Então... Tu és o centro da minha vida, És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o Vamos ficando de pé centro da minha e vamos cantar isso. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E que de fato o Senhor seja o centro das nossas vidas. E crendo neste Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas, nós queremos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.